Nas telas, Kilmer parece ter tudo: encantador, talentoso e maior que a vida. No entanto, por trás do brilho de seus papéis cinematográficos, há um lado de sua vida que muitos de seus fãs talvez não saibam. Por trás da fama, Kilmer enfrentou dificuldades inimagináveis, com uma sequência de infortúnios que começaram ainda cedo em sua vida. Se há algum ator cuja jornada pessoal rivaliza com a intensidade de seus personagens nas telas, esse ator é Val Kilmer. Fique conosco enquanto exploramos a profundamente trágica história de sua vida. Val Kilmer nunca superou completamente o divórcio de seus pais. Crescendo com 2 irmãos, um mais velho e outro apenas um ano mais novo, Val teve uma infância relativamente estável com ambos os pais até os 9 anos. Em 1968, no entanto, tudo mudou quando seus pais decidiram se divorciar. A partir daí, Val e seus irmãos foram criados pelo pai. O divórcio deixou uma marca indelével em Val. Ele teve dificuldades para lidar com as consequências emocionais e nunca processou a separação de maneira saudável durante seus anos formativos. Embora tenha vivido com seu pai, Val ficou cada vez mais distante, frequentemente lutando contra sentimentos de tristeza e isolamento. Olhando para trás, ele admitiu: "Eu era quieto, mais contemplativo do que extrovertido. E as coisas não foram bem entre eu e meu pai por muito tempo. As cicatrizes daquele trauma precoce ressurgiram anos depois, quando o pai de Val faleceu em meados dos anos 1990. Essa perda desencadeou um período de intenso conflito entre Val e seu irmão mais velho, Mark. Enquanto eles lidavam com as dificuldades de resolver a herança de seu pai. No entanto, houve uma parte positiva no divórcio. Logo após a separação dos pais, Val descobriu uma paixão pelo teatro. Em busca de uma válvula de escape para suas emoções, ele se matriculou em aulas de atuação, o que lhe ofereceu uma fuga muito necessária dos desafios de sua vida pessoal. Sua jornada na atuação começou com grandes desafios aos 12 anos. Explorar as dificuldades iniciais de Kilmer revela uma história que começa muito antes de seus papéis de destaque. Em uma entrevista sincera de 1999 com At First Sight, que mais tarde foi compartilhada no YouTube, Kilmer se abriu sobre as dificuldades que enfrentou no início de sua carreira de ator. Aos 12 anos, ele passou por um momento definidor que moldaria sua abordagem ao ofício. Em vez de encontrar sucesso imediato, os primeiros passos de Kilmer na atuação foram marcados por dificuldades. Ele recordou sua primeira audição, na qual não conseguiu o papel, não por falta de talento, mas porque teve dificuldades em se entregar completamente ao personagem. Esse desafio com a imersão, que mais tarde o definiria como um ator de método, foi revelado pela primeira vez durante uma experiência em um comercial de hambúrguer. Aos 12 anos, Kilmer se encontrou no set de um comercial de hambúrguer. Aparentemente um trabalho pequeno para um jovem ator. No entanto, mesmo nesse estágio inicial, seu compromisso com a autenticidade veio em primeiro lugar. Kilmer tomou a ousada decisão de deixar o set, incapaz de acreditar no produto que estava promovendo. Para ele, uma conexão genuína com as motivações do personagem era essencial para uma performance honesta. Embora ainda fosse adolescente, Kilmer já havia feito vários anos de aulas de teatro, o que lhe deu uma base sólida para sua carreira de ator. Apesar disso, ele se viu incapaz de conseguir o papel no comercial, destacando as dificuldades que enfrentava para se conectar com seus personagens desde o início. A morte repentina do irmão de Val Kilmer. A entrada de Val Kilmer no mundo da atuação começou com uma conquista impressionante aos 16 anos.
Ele foi aceito na prestigiosa Juilliard School of Acting, em Nova York, um feito notável que o colocou ao lado de uma lista lendária de ex-alunos, incluindo Robin Williams, Kelsey Grammer, Miles Davis e Christopher Reeve. Essa aceitação foi um marco significativo em sua jornada. No entanto, justo quando Kilmer estava prestes a embarcar nesse capítulo, que mudaria sua vida, um evento devastador mudou tudo. Seu irmão mais novo, Wesley, que tinha apenas um ano a menos que Val, era uma figura importante em sua vida. Wesley, um aspirante a diretor, foi diagnosticado com epilepsia, mas Val o via como um verdadeiro gênio e um artista talentoso, destinado à grandeza no estilo de outro Steven Spielberg ou George Lucas, como expressou ao The New York Times. New York. A tragédia ocorreu pouco antes da estreia de Val na Juilliard, quando Wesley sofreu uma crise epiléptica fatal, um episódio violento que dominou seu corpo e o levou à inconsciência. Tragicamente, Wesley caiu na piscina da família durante a crise e se afogou. Val, profundamente abalado pela morte do irmão, compartilhou mais tarde com o The Times: "Eu realmente não voltei à realidade até uns 2 ou 3 anos depois que meu irmão morreu." Ele até fez referência ao seu luto por meio de uma metáfora musical, citando a música do Nickelback: "Eu estou cansado de ver sem o sentido de sentir." Em 2019, Kilmer compartilhou uma homenagem emocionada nas redes sociais com uma foto de si mesmo e seus irmãos, Mark e Wesley, com a legenda: "Eu e meus irmãos perfeitos, Mark e Wesley." Esta imagem serve como um lembrete comovente do vínculo duradouro entre eles e do impacto profundo que Wesley teve sobre Val, mesmo enquanto ele seguia sua carreira de ator. As obsessões de Val Kilmer o destruíram. "Eu sou um ator de personagens", afirmou Val Kilmer em uma entrevista de 2004 ao The Telegraph. "Mas eu pareço um galã." Essa tensão entre sua aparência e sua identidade interna como ator fez de Kilmer a escolha perfeita para interpretar o ícone do rock torturado Jim Morrison no filme The Doors, 1991. De Oliver Stone. O filme explorou a ascensão à fama de Morrison e sua trágica queda no vício em drogas, que acabou levando à sua morte aos 27 anos. A performance de Kilmer, como o enigmático Morrison, recebeu elogios, mas também contribuiu para sua crescente reputação de ser uma diva difícil nos bastidores. Tensões surgiram entre Kilmer e Stone, já que os dois entraram em conflito sobre a direção do filme. Stone, refletindo sobre o estilo de comunicação de Kilmer, explicou: "Ele fala de uma maneira que vem de dentro de si e nem sempre percebe como as coisas que ele diz vão soar para os outros." Como compartilhou em uma entrevista à Esquire em 2005, a dedicação de Kilmer ao seu ofício às vezes afastava aqueles ao seu redor, incluindo seus colegas de elenco. A atriz Caitlin O'Haney, que participou do processo de audição para The Doors, acusou Kilmer de agredi-la durante uma audição que escalou. Em entrevista ao BuzzFeed News em 2017, O'Haney recordou: "Quando cheguei na sala, Val Kilmer me pegou e me sacudiu, me jogando no chão." Esse incidente levou O'Haney a registrar um relatório policial preliminar por agressão, e um acordo de $24.500 foi alcançado. Um acordo de confidencialidade foi assinado por O'Haney, Stone e Kilmer, garantindo que os detalhes permanecessem secretos. No entanto, Risa Bramon Garcia, a diretora de elenco do filme que estava presente durante a audição, contestou a versão dos eventos de O'Haney, alegando que a história foi exagerada. O casamento de Val Kilmer chegou a um fim amargo. A vida romântica de Kilmer deu uma grande reviravolta quando ele conheceu a atriz Joanne Whalley no set do filme de aventura Willow.
1988, dirigido por Ron Howard. O que começou como uma relação profissional logo se transformou em amor, culminando no casamento dos dois. O casal teve 2 filhos, uma filha chamada Mercedes e um filho chamado Jack. No entanto, a história de amor deles não durou, e o casamento terminou de forma amarga. Em 1996, a união que antes era feliz desmoronou, e o divórcio foi repleto de conflitos. Waley supostamente suspeitava de infidelidade por parte de Kilmer, com rumores circulando de que ele teria se envolvido com a supermodelo Cindy Crawford durante o casamento conturbado. Esse caso eventualmente se tornou público à medida que o relacionamento deles se deteriorava. Kilmer, mais tarde, admitiu que parte da tensão em seu casamento vinha de sua intensa dedicação ao papel de Jim Morrison em The Doors. Abraçando completamente a atuação de método, Kilmer viveu como o icônico roqueiro por quase 1 ano, imergindo totalmente no personagem. Esse foco extremo no papel contribuiu para a pressão em sua vida pessoal. O divórcio tomou um rumo ainda mais dramático quando Waley entregou os papéis do divórcio a Kilmer, enquanto ele estava trabalhando em The Island of Dr. Moreau, dirigido por John Frankenheimer. As consequências do casamento conturbado deles se tornaram bem conhecidas em Hollywood, com Frankenheimer expressando publicamente suas frustrações. Ele declarou de forma memorável: "Eu nunca vou escalar o Monte Everest e nunca mais vou trabalhar com Val Kilmer. Não há dinheiro no mundo que pague por isso." John Frankenheimer não foi o único a criticar abertamente o trabalho com Val Kilmer. John Frankenheimer, o diretor de The Island of Dr. Moreau, certamente não estava sozinho ao expressar sua aversão a trabalhar com Val Kilmer. Na metade dos anos 1990, Kilmer já tinha conquistado a reputação de ser um dos atores mais difíceis de Hollywood. Um artigo de 1996 na Entertainment Weekly capturou esse sentimento com a manchete "Val Kilmer faz inimigos em Hollywood" e incluía a frase "Muitos em Hollywood evitam trabalhar com ele, não importa o retorno de bilheteira." Nessa época, Kilmer já havia feito um impacto duradouro na indústria cinematográfica. Seus papéis em filmes icônicos como Heat, ao lado de Robert De Niro e Al Pacino, Batman Forever, sua marcante interpretação de Jim Morrison, sua memorável atuação como Doc Holliday em Tombstone e sua performance lendária como Iceman em Top Gun, haviam solidificado seu lugar como um galã cobiçado. No entanto, apesar de seus sucessos comerciais e aclamação da crítica, sua reputação de ser difícil de se trabalhar começou a ofuscar seus talentos. A ironia era que o intenso compromisso de Kilmer com seu ofício frequentemente levava a conflitos no set. Sua dedicação em oferecer performances poderosas às vezes se traduzia em relações desafiadoras com seus colegas. No documentário Val de 2021, Kilmer reconhece seu passado problemático confessando: "Eu me comportei mal. Me comportei de forma corajosa, bizarra para alguns." Ele segue descrevendo a si mesmo como um ser humano sensível, inteligente, mas com a alma de um palhaço. A crise financeira de 2008 e o rancho de Val Kilmer. Durante a metade dos anos 1990, no auge de sua carreira com filmes como Heat e Batman Forever, Val Kilmer fez um grande investimento imobiliário que mais tarde se tornaria amargo. Ele comprou uma vasta propriedade de 5.000 acres no condado de San Miguel, no Novo México, uma área rica em paisagens cênicas. O rancho, anteriormente conhecido como Forked Lightning, se estendia por 6 milhas ao longo do rio Pecos, com vastas terras de pastagem e uma variedade de edifícios, incluindo casas e cabanas.
Kilmer até tentou a sorte no ramo da hospitalidade, administrando uma pousada na propriedade, embora seu relacionamento com a comunidade local tenha se deteriorado depois que ele fez comentários desfavoráveis sobre os moradores da região. No entanto, em 2006, os problemas financeiros começaram a surgir para Kilmer. Relatórios revelaram que ele devia quase $500 mil ao IRS, Receita Federal dos Estados Unidos, em impostos atrasados. Na tentativa de resolver suas dificuldades financeiras, Kilmer inicialmente tentou vender uma parte do rancho, 1.800 acres, por $18 milhões. Quando isso não funcionou, ele reduziu o tamanho da oferta, colocando à venda uma parcela menor de 1.000 acres, com 3 casas de hóspedes, por $12 milhões, para logo depois reduzir o preço para $9 milhões. Em 2011, Kilmer enfrentou a difícil realidade de ter que se desfazer de uma grande parte da terra que tanto valorizava. Ele vendeu 5.328 acres por $18 milhões e 500 mil, bem abaixo do preço inicial de 33 milhões. No final da venda, Kilmer ficou com apenas 14 acres da vasta propriedade, um contraste marcante com a grande fazenda que ele havia imaginado como seu paraíso pessoal. Ele lutou com o ganho de peso por anos. Val Kilmer, que já foi o epítome do atletismo como Iceman em Top Gun, 1986, e exalava uma figura esbelta como Jim Morrison em The Doors, 1991. Passou por uma transformação física impressionante no final dos anos 2000. Com a chegada da meia-idade, ele se viu lidando com um significativo ganho de peso e um corpo fora de forma, o que se tornou cada vez mais difícil de ignorar. A mídia, especialmente tabloides e sites de fofoca, não perderam tempo em apontar essa mudança, frequentemente com um toque cruel. Em 2007, o The Daily Mail publicou uma manchete que resumiu a insensibilidade. Val Kilmer vai de Batman a Fatman. Homem Batman para homem gordo. O artigo que se seguiu atacava a nova aparência de Kilmer, dizendo: onde antes um abdômen definido surgia no peito de Val Kilmer, agora há o que parece mais uma grande barriga de cerveja. Um comentário infantilizador e degradante, sem nenhuma compaixão. Inabalável, Kilmer embarcou em uma missão para recuperar sua saúde nos anos seguintes. Relatórios do Yahoo Entertainment revelaram que ele começou a fazer longas caminhadas pelas praias perto de sua casa em Malibu e adotou uma dieta mais saudável como parte de sua jornada. Na metade dos anos 2010, seus esforços começaram a dar frutos, e ele perdeu uma quantidade significativa de peso. Mas a mídia, sempre atenta, não pôde resistir a fazer críticas de um ângulo diferente. Em dezembro de 2014, o The Daily Mail publicou uma manchete. Val Kilmer magro revela drasticamente seu corpo emagrecido enquanto faz compras na Levi's em Malibu. Essas críticas severas surgiram em meio a um homem de 55 anos que havia conseguido perder os quilos extras e voltar a um estado mais saudável, mas parecia que, não importava o quanto ele progredisse, a mídia não resistia à oportunidade de continuar comentando sobre sua aparência. Val Kilmer reflete sobre muitos relacionamentos perdidos. A vida romântica de Val Kilmer foi marcada por uma série de começos e términos, começando com o divórcio de seus pais quando ele ainda estava no ensino fundamental. Esse tema de amor e perda continuou à medida que ele passou por vários relacionamentos ao longo de sua carreira, incluindo um romance de alto perfil com a lendária Cher nos anos 80. Apesar da diferença de 13 anos entre eles e da enorme fama de Cher, Kilmer, à beira de sua própria ascensão ao estrelato, escreveu em suas memórias I'm Your Huckleberry.
Uma vez que Cher entra na sua cabeça e no seu coração, ela nunca sai. Para seus verdadeiros amigos, seu amor constante e lealdade nunca morrem. Após o término de seu casamento com Joanne Whalley, com quem teve 2 filhos, Kilmer se envolveu em outro relacionamento notável com a modelo Cindy Crawford. No entanto, foi sua breve, mas intensa conexão com a atriz Daryl Hannah que deixou uma marca duradoura nele. O romance deles floresceu durante as filmagens de um filme em 2001, e o vínculo entre os dois se aprofundou quando Hannah visitou o rancho de Kilmer, no Novo México. Em suas memórias, Kilmer revelou de forma sincera a dor emocional que ficou após a separação, dizendo: "Deus sabe que eu sofri de desgostos, mas Daryl foi de longe o mais doloroso de todos. Neil Young, eu sempre te amei, mas agora temo que te odeie." Essa observação comovente fazia referência ao casamento de Hannah com o lendário músico Neil Young em 2018, ilustrando o impacto emocional profundo que a separação causou em Kilmer, uma ferida que, anos depois, ainda não havia cicatrizado. Um diagnóstico de câncer colocou Val Kilmer em um dilema filosófico. A vida de Val Kilmer sempre foi uma mistura de boa sorte e contratempos, com muitas de suas experiências moldadas por suas próprias decisões. Essa ideia refletia sua visão pessoal, que ele compartilhou com o The New York Times. "Deus quer que caminhemos, mas o diabo manda uma limusine." No entanto, em 2014, Kilmer enfrentou um desafio que foi muito além de qualquer luta anterior. Durante uma turnê para uma produção teatral, ele começou a ter dificuldades para engolir, e sua saúde piorou rapidamente. Durante esse período, ele estava hospedado na casa de hóspedes de Cher quando ocorreu um incidente alarmante. Em suas memórias, Kilmer recorda: "De repente, acordei vomitando sangue que cobria a cama como uma cena de O Poderoso Chefão." Em outra ocasião, ele descreveu o sangue escorrendo pelo seu corpo, visão embaçada e uma profunda sensação de cansaço. Neste ponto, a situação de saúde de Kilmer se tornou cada vez mais confusa. Ele rejeitou o diagnóstico de câncer de garganta dado pelos médicos convencionais, optando por seguir suas crenças espirituais. Seu conselheiro espiritual o incentivou a rezar para afastar o medo, alinhando-se com o profundo compromisso de Kilmer com a ciência cristã, o que o levou a resistir ao tratamento médico tradicional. No entanto, sua condição piorou rapidamente, e Kilmer se viu dividido entre sua fé na cura divina e os pedidos desesperados de seus filhos, Jack e Mercedes, para buscar ajuda médica convencional. Conhecido por sua natureza teimosa, Kilmer agora enfrentava uma decisão que determinaria seu futuro e possivelmente sua sobrevivência. Val Kilmer luta contra a doença em particular. No fim, Kilmer concordou em considerar as preocupações de seus filhos. Jack e Mercedes não seguiam a fé da ciência cristã e estavam aterrorizados com a deterioração da saúde do pai. Kilmer explicou ao The New York Times: "Eu teria que ir embora e eu simplesmente não queria ficar sem eles." Em 2014, ele se submeteu a uma cirurgia na garganta, seguida por sessões de quimioterapia e radioterapia. Os tratamentos foram extenuantes e Kilmer os descreveu como deixando sua garganta seca como osso depois que os médicos desempararam minha garganta toda. A cirurgia também o deixou dependente de um tubo de traqueostomia, o que dificultava a respiração, e ele teve que usar um tubo de alimentação. Sua voz barítona, antes poderosa e que era sua marca registrada, foi reduzida a um Ranger, conforme reportado pelo The Hollywood Reporter. Em suas memórias, I'm Your Huckleberry, Kilmer expressou a profunda tristeza de perder sua voz, afirmando: "Falar
Uma vez minha alegria e fonte de vida, tornou-se uma luta constante. O instrumento sobre o qual eu tinha completo domínio agora está fora de meu controle. Em meio a essa jornada dolorosa, a filha de Kilmer, Mercedes, sofreu um trágico acidente quando foi atropelada por um carro, deixando uma cicatriz profunda na perna. Ela também acabou no hospital, ao lado do pai. Jack, profundamente afetado pela situação, se viu em um estado emocional difícil, como contou ao The Hollywood Reporter. Eu estava simplesmente, miserável, angustiado, sentado ao lado deles dois. O câncer de garganta quase tirou sua vida e silenciou sua voz. A corajosa luta de Val Kilmer contra o câncer de garganta se tornou amplamente conhecida pelo público, não apenas pela gravidade da doença, mas pelo impacto devastador em sua voz icônica, uma parte essencial de sua identidade, especialmente em papéis como o de Jim Morrison em The Doors. Suas habilidades vocais foram uma das principais razões pelas quais ele foi escalado para o papel de Morrison, como destacou o Orlando Sentinel. Em 2017, Kilmer participou de uma sessão no Reddit Ask Me Anything para falar abertamente sobre sua vitória contra o câncer, referindo-se à sua recuperação como cura do câncer. No entanto, essa jornada de cura esteve longe de ser fácil. Ela envolveu a realização de 2 traqueotomias e sessões de quimioterapia durante um período de 2 anos, começando em 2015, conforme reportado pela Parade. Esses tratamentos agressivos foram um testemunho da gravidade do câncer de garganta contra o qual Kilmer lutou. Até o verão de 2021, Kilmer humildemente observou que ainda estava se recuperando, um reflexo do impacto contínuo dessa batalha que mudou sua vida. Val Kilmer está sozinho sem amor. Apesar de ser uma das estrelas mais celebradas de Hollywood por mais de 4 décadas, a vida pessoal de Val Kilmer tem sido marcada por um surpreendente senso de isolamento. Em suas memórias, I'm Your Huckleberry, Kilmer se abre sobre a solidão com a qual lida diariamente, conforme relatado pela People. Ele revela de maneira comovente que, nos últimos 20 anos, não teve uma namorada, o que só aprofundou seu sentimento de solidão. Esse vazio emocional se tornou ainda mais pronunciado durante sua luta contra o câncer, quando a ausência de um parceiro próximo tornou a batalha ainda mais difícil. No entanto, ao longo desses anos desafiadores, Kilmer encontrou consolo em seus relacionamentos com seus filhos, que se tornaram seu âncora emocional. Eles também desempenharam um papel fundamental na criação de seu documentário Val, oferecendo um olhar mais pessoal e revelador sobre sua vida e as batalhas que enfrentou. Val Kilmer odiava trabalhar em alguns de seus filmes mais icônicos. A carreira cinematográfica de Val Kilmer foi uma mistura de altos emocionantes e baixos profundamente frustrantes. Sua interpretação de Jim Morrison em The Doors continua sendo uma das performances mais celebradas, rendendo-lhe amplo reconhecimento pela transformação impressionante no lendário rockstar. Refletindo sobre alguns de seus papéis mais gratificantes, Kilmer lembrou com carinho de seu trabalho em Heat durante uma sessão no Reddit Ask Me Anything. Ele compartilhou momentos que ficaram com ele, como rir discretamente com Robert De Niro e ser abraçado por Al Pacino como um membro da família nos bastidores, no centro de Los Angeles. Ele também recordou a intensidade dos ensaios enquanto munições reais eram disparadas de rifles de assalto, sem mencionar o beijo memorável com Ashley Judd, que adicionou um toque inesperado à experiência. Mas nem todos os papéis de Kilmer no cinema trouxeram tanta alegria. Sua experiência com Batman Forever foi bem menos positiva.
Na verdade, ele abertamente odiava o projeto, descrevendo-se como uma marionete presa em um traje de morcego. Suas frustrações com o filme foram registradas pelo Daily Mail, destacando o contraste gritante entre sua empolgação com Heat e seu ressentimento por Batman Forever. O descontentamento de Kilmer com alguns papéis não se limitava apenas à franquia Batman. Em suas memórias I'm Your Huckleberry, ele revelou que inicialmente havia rejeitado a ideia de interpretar Iceman em Top Gun, achando o roteiro absurdo e até tentando sabotar sua própria audição. Para sua surpresa, ele acabou conseguindo o papel, o que levou a mais uma relação de amor e ódio com um filme que acabaria por definir sua carreira. Os sentimentos conflitantes de Kilmer em relação a esses projetos oferecem uma visão sobre a frequentemente complicada relação entre um ator e os papéis icônicos pelos quais ele é lembrado. Os filhos de Val Kilmer ajudaram a criar o documentário Val, que mistura sentimentos doces e amargos. Em 2021, o Amazon Studios lançou o comovente documentário Val, oferecendo uma visão íntima e multifacetada sobre a extraordinária vida e carreira de Val Kilmer. Descrevendo o filme, os produtores afirmam: Val Kilmer, um dos atores mais volúveis de Hollywood, documentou sua vida e trabalho através de milhares de horas de filmagens, desde filmes caseiros feitos com seus irmãos até imagens de bastidores de filmes como Top Gun e Batman. Este documentário sem filtro oferece uma visão crua e profundamente pessoal da vida de Kilmer e de sua arte. O que distingue Val é a mistura de filmagens privadas e públicas, apresentando a vida de Kilmer sob diferentes perspectivas. O filme parece ser narrado a partir da perspectiva de Kilmer, com uma voz que se assemelha muito à sua voz distintiva. No entanto, em uma reviravolta emocionante, é revelado que a voz que ouvimos é, na verdade, a do filho de Kilmer, Jack. Isso acrescenta uma camada de profundidade emocional à narrativa, destacando como a luta de Kilmer contra o câncer não apenas mudou sua vida, mas também roubou a própria voz que definiu sua carreira. Jack e sua irmã Mercedes foram fundamentais para a criação de Val. O envolvimento deles foi muito além de simplesmente aparecer no documentário. Eles desempenharam um papel ativo na seleção de quase 800 horas de filmagens feitas por seu pai. Além de contribuírem para a criação do documentário, ambos apareceram de forma destacada nele, compartilhando suas percepções pessoais e reflexões sobre a vida de Val Kilmer. A dedicação deles ao projeto diz muito sobre o compromisso de honrar e preservar o legado de seu icônico pai. Se você gostou deste vídeo, curta para nos apoiar. Não se esqueça de conferir um dos nossos últimos uploads logo aqui.